programa de estágio da Unilever está aberto com 150 vagas e você quer fazer parte dessa empresa gigantesca para ter sua carreira decolando? Então você chegou no lugar certo. Eu garanto a você que a partir de hoje, nunca mais o processo seletivo vai ser igual. Sabe por quê? Porque você vai aprender técnicas e estratégias para se destacar, impressionar os gestores. Isso nas etapas de dinâmica, painel, apresentação pessoal, entrevista. Imagina você conseguir entender o que os recrutadores querem e como demonstrar isso para eles. Não é incrível? Eu garanto a você que nenhum outro canal da internet mostra exatamente o que eu vou mostrar para você. E eu garanto que isso vai mudar a sua vida, por quê? Eu já consegui mudar a vida de mais de 1.250 alunos. Eu tenho centenas e centenas de aprovações de alunos em mega empresas extremamente concorridas. Então tenho certeza que você também vai poder aprender tudo o que eu coloquei nessa aula, uma aula incrível que eu gravei para você, uma aula gratuita. E o que eu peço em troca é que você curta esse vídeo, se você puder, se inscreva no canal e que você fique até o fim e faça todas as anotações, porque isso realmente faz a diferença. No final você vai ter uma grande oportunidade e eu vou mostrar para você depoimentos de alunos que aprenderam as minhas técnicas, as minhas estratégias e hoje estão aí felizes da vida, comemorando uma carreira que tem tudo para ser de sucesso. Beleza? Não vou me alongar muito, vamos para a aula que eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos lá, eu vim aqui para a tela para poder explicar para vocês e mostrar alguns pontos para você poder entender melhor. Então a gente vai começar falando da dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo é uma etapa que assusta ainda muitos candidatos. Por quê? Porque é aquele primeiro momento em que você muitas vezes vai à empresa pela primeira vez, você acaba encontrando outros candidatos e vai estar frente a frente com os gestores. Então, para quem nunca participou de uma dinâmica de grupo, né, de maneira resumida e bem direta, o que acontece? Você vai chegar no dia da empresa e você vai encontrar outros candidatos. Quantos candidatos vão estar lá, Márcio? Podem ter 20, 30 candidatos, tudo depende da concorrência. Mas você vai encontrar vários outros candidatos ali. E aí é que começa o primeiro problema, que eu quero que você fique atento. É aquele primeiro momento, talvez você que já tenha participado de um processo seletivo já tenha vivido isso, é o momento que você encara as outras pessoas e começa a se comparar. E isso é um problema, porque muitas vezes pessoas que talvez sejam um pouco mais inseguras comecem a se comparar e a se diminuir, olhando e falando: nossa, olha ali fulano. Fulano tá todo arrumadinho, já tá falando com todo mundo, solto. Pô, aquele cara vai passar. Ou aquela outra menina que tá toda bem arrumada, bem postada, tá séria ali no canto. Pô, ela tem mais chance do que eu. Parece ser uma pessoa que tem um currículo até melhor do que eu. Então, o que eu recomendo sempre, falo para os meus alunos, sempre é: não começa a se comparar ali, porque senão, muitas vezes você já começa entrando derrotado naquele primeiro momento. Você não precisa se comparar, nem olhar para as pessoas, julgar as pessoas, talvez pela roupa que elas estejam vestindo, pela forma que elas estão falando. Esse é um primeiro grande problema que pode já te enfraquecer. Passando disso, e por que eu falo sobre isso, né? Até para finalizar. Por que eu falo muito sobre isso? Porque não é você que vai avaliar, não é você que vai julgar e você não conhece o conteúdo que aquela pessoa tem. Por quê? Porque dentro de uma dinâmica de grupo, depois que você encontra aquele pessoal, aqueles grupos são divididos, mais ou menos entre grupo de 4 pessoas a 8 pessoas. Geralmente mesmo, tem 5 pessoas por grupo. Tá? É claro que pode ter mais, né? Mas geralmente acontece 5 pessoas por grupo. E aí o que acontece? É passado um case, né, uma situação, para que vocês resolvam. Então você vai ter que resolver um problema, vai ter que criar um novo projeto, junto com aquelas outras pessoas que estão ali. E para isso, o que os recrutadores vão avaliar nesse momento? Eles vão avaliar se a sua comunicação é bem clara e objetiva, se você participa das discussões, né? E eu falo de participar, é tanto falar quanto ouvir a opinião dos outros, porque é importante que você escute a opinião dos outros e não tente vender somente a sua ideia como se ela fosse a mais correta e completa.
porque a ideia das outras pessoas pode complementar a sua. Isso é muito importante. É o que eles chamam de escutativa. Você ter uma escutativa para tentar pegar outros pontos que são positivos, né, contrapontos até de repente a tua ideia, para você reunir e montar a ideia final. É muito importante que você tenha essa capacidade, tá? Outra, organização de ideias em grupo. É importante que você leve ferramentas que você, de repente, já até utilizou em alguma experiência acadêmica, alguma experiência profissional, para que você ajude a organização das ideias do grupo. Então você pode, por exemplo, levar uma ferramenta tipo 5W2H, que é super utilizada. Você pode levar alguma ferramenta de metodologia ágil. Isso é muito, muito, muito bem visto pelos gestores. Tá? Então, estou dando dicas aqui que os meus alunos utilizam e eles vêm sendo aprovados nas grandes empresas. Então, eu estou te jogando uma ideia qualquer. Eu estou te dando aqui dicas de ouro para você conseguir se destacar, tá? No processo seletivo. A forma como você colabora, claro, e isso já desde o começo, quando você organiza o grupo, mas um ponto é fundamental dentro da dinâmica de grupo: que você tenha conhecimento sobre os negócios da empresa. Você precisa entender o que a empresa vende, para quem ela vende, qual tipo de experiência que ela quer passar para os seus clientes e consumidores. Quem são os concorrentes dessa empresa? Quais são as inovações? Por exemplo, qual é o impacto da inteligência artificial no negócio dessa empresa? Quais são as facilidades, os desafios? É importante que você saiba sobre isso. E tem uma estratégia que eu gosto muito de utilizar com os meus alunos, que é você pegar empresas do mesmo ramo, mas que talvez não concorram diretamente aqui no Brasil. De repente ela só funciona nos Estados Unidos, ou funciona em algum país da Europa, ou só funciona na China. Mas o que essa empresa oferece? É uma empresa do mesmo ramo, mas o que ela oferece? Tem alguma coisa diferente? Por exemplo, um aplicativo que ela utiliza pode ser diferente? Para você ter mais ideias, para de repente tentar aplicar aqui. É claro que nem sempre o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos vai ser replicado aqui, mas tem algumas coisas que podem ser readaptadas para cá. Então, isso é mostrar versatilidade, conhecimento e proatividade. Então, não perca a chance de aprender sobre isso para você implementar no dia da sua dinâmica. Quais são os erros comuns que acontecem? Tentar dominar a discussão para parecer líder. Então, é falar, falar, falar e não ouvir os outros. Isso é um erro absurdo que acontece sempre. Ficar mudo, com medo de errar, então, acho que eu não vou falar, não vou me posicionar aqui, porque eu tô com medo de errar. Quando muitas vezes você sabe o que precisa ser dito, ou tem um conhecimento por conta de coisas que você estudou, você acaba se calando. Você ficar muito calado, muito calado, muito calado, não falar, não se posicionar nunca, vai fazer com que você não consiga nem ser avaliado. E aí, obviamente, você não vai passar de fase, tá? E aquela outra que seria interromper ou invalidar a ideia dos outros colegas, né, dos outros candidatos ali, também é um erro muito comum. Beleza? Vamos lá. Qual é o outro ponto que eu quero falar com vocês? A apresentação pessoal. O que é apresentação pessoal? Ela é o pitch, né? Ela pode acontecer antes da dinâmica, ali logo no início, ou depois de fazer o case. Várias empresas têm adotado isso, de fazer a apresentação depois do case. Tudo bem, não tem problema. Geralmente, ela é uma apresentação de 1 a 2 minutos, tá? Em que você vai ter que falar ali na frente das outras pessoas, por isso que é importante que você tenha uma estrutura clara do que precisa ser dito e você treine bastante. É importante que você treine, mesmo em casa, com seus pais, com seus amigos, com quem você quer que seja. Ou em frente ao espelho, para na hora você mostrar segurança, tranquilidade, para você poder falar tudo o que você precisa naquele momento. Então você precisa ter muita atenção, porque é um momento para você criar uma conexão com quem está ouvindo, você mostrar algo diferente do que os outros vão dizer, porque muita gente não se prepara para isso. Acha que na hora chega lá e para falar sobre mim, eu chego lá na hora e falo. Não é assim, porque você precisa ter estratégia para se vender. A regra de ouro para você passar num processo seletivo é saber se vender. E para você saber se vender, você precisa entender o que o outro quer ouvir. É fundamental que você tenha isso. Eu utilizo
muitas estratégias para apresentação pessoal e muitos dos meus alunos acabam sendo aprovados principalmente porque tem um impacto muito positivo quando eles fazem a apresentação pessoal deles. Então, eu quero que você tenha muita atenção em relação a isso. Então, vamos lá. O que eles querem? Eu gosto de dividir em 3 partes, tá? A primeira parte você vai falar sobre você. Você vai falar, pode falar coisas do seu dia a dia. Como, por exemplo, um hobby que você tenha, algum esporte que você pratica, algo que você gosta de fazer, para demonstrar quem é você no lado humano, esquecendo um bocadinho da tua parte profissional. Você vai falar rapidamente, né, o que você gosta de fazer, características suas. Por exemplo, se você é uma pessoa extrovertida, que gosta de se comunicar, gosta de estar cercado dos seus amigos, ou se você é uma pessoa mais tranquila, gosta de ficar mais em casa, gosta... Beleza, cada um tem o seu. Depois, você pode falar sobre o seu propósito de vida, claro. Depois você vai para uma segunda parte, que é onde você vai contar, por exemplo, experiências relevantes que geraram competências relevantes para a área que você está disputando nesse processo seletivo. É fundamental que você faça essa conexão. Bom, para essa área que eu quero muito trabalhar, o que um profissional precisa? Ele precisa ser comunicativo, ele precisa ter capacidade de organização, saber gestão de projetos, saber de repente uma ferramenta, um software específico. Beleza, eu entendi o que eles querem para essa área. Deixa eu contar histórias até acadêmicas do que eu já vivenciei que eu posso mostrar que eu possuo essas competências. Você não precisa contar tudo que você já fez. Você precisa contar o que é mais relevante para eles. E você fecha a tua apresentação dizendo por que você quer trabalhar naquela empresa. Por que aquilo ali está condizente com o que você acredita. Que você vai pegar em cima dos valores e princípios da empresa. Você não pode esquecer disso de maneira nenhuma. Beleza? Vamos lá, depois a gente vai para a entrevista com os gestores, né? Que é outro momento tenso. Você já está ali quase entrando, já está quase sendo contratado e você não pode errar. E como é que funciona? Geralmente é uma entrevista individual, mas ela também pode ser uma entrevista coletiva, né? Com mais 2 ou 3 candidatos. E você precisa ficar muito atento em relação a isso, até para você prestar atenção no que os outros estão falando, porque os gestores podem fazer perguntas em cima do que eles perguntaram para as outras pessoas, em cima do que as outras pessoas responderam, né? Então você tem que ficar atento. Nesse momento da entrevista com os gestores, a maior parte das perguntas, não são todas, mas a maior parte, eles querem identificar como é você no dia a dia de trabalho, frente a diversas situações. Então é importante que você traga muitos exemplos. Mostrar situações que você já vivenciou aquilo que eles estão perguntando para você. E aí, o que acontece? Eles querem descobrir se você tem autoconhecimento, capacidade de aplicar o que você aprendeu, proatividade, né? Se você resolve as coisas ou você espera ser demandado em relação àquilo. Se você tem maturidade emocional, por exemplo, como você lida sob pressão. E que você tenha um fit cultural com a empresa. Que você esteja alinhado, conectado com os valores e princípios daquela empresa. E quais são os exemplos de principais perguntas que aparecem? Obviamente não são só essas, mas são exemplos de perguntas que aparecem bastante. Me conte sobre você ou sua trajetória. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Que é o momento de você, além de dizer quais são os pontos, você contar situações onde você desenvolveu aquilo. Como você pode contribuir para a equipe? Qual o maior desafio que você já enfrentou? É muito importante essa pergunta porque cai sempre. Onde você vai contar situações para você poder enfatizar as principais competências que são requeridas para a área que você está concorrendo. Como você lida com pressão no trabalho? Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Essa é uma pergunta também que sempre cai e você precisa saber responder. Só que você precisa de estratégia para isso. Com qual dos nossos valores você mais se identifica? Aquela perguntinha final que quebra muita gente, que é: você quer me fazer alguma pergunta? E aí a pergunta que eu quero fazer agora para você pode deixar até aqui nos comentários aqui, é: hoje você se sente preparado para responder cada uma dessas perguntas? Para alinhar muito bem com o que os recrutadores estão buscando?
Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Mas, olha isso. Talvez você esteja travado porque você já tenha sido reprovado antes. Ou talvez você acredite que só passa quem tem alguma indicação e que você nunca vai conseguir passar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho certeza, em mais de 10 anos como especialista em preparação de processos seletivos, que a diferença entre quem não passa e quem passa é a preparação. E se você continuar fazendo do jeito errado, com certeza você vai vendo outras pessoas, até amigos seus, passando e você vai ficar sendo reprovado. E é por isso que eu criei o curso Segredos do RH, que é um curso que já tem mais de 1.000 alunos, com centenas e centenas de aprovações, que é onde eu vou te mostrar exatamente estratégias para você conseguir se destacar na entrevista, na apresentação pessoal, na dinâmica de grupo, porque você vai conseguir demonstrar de forma diferente, com estratégias validadas, o que os recrutadores querem encontrar nos candidatos. Então, se você realmente quer parar de ser reprovado ou não chegar em uma entrevista, em uma dinâmica muito tenso, nervoso, sem saber o que fazer, você tem um caminho. E você tem um caminho com um valor extremamente acessível. Esse caminho está descrito aqui embaixo na descrição desse vídeo. Basta você clicar nesse link, aproveitar o valor extremamente promocional, com quase 85% de desconto, para que você alcance o seu grande sonho, que é passar para essa grande empresa. Agora a bola está contigo. Você prefere continuar chegando extremamente tensa, nervosa e acabar sendo reprovada nessas etapas? Ou você quer aprender estratégias que já são utilizadas por centenas de outras pessoas, de outros universitários que estão no mesmo lugar que você e que foram aprovados? Agora a escolha é sua e o link está aqui embaixo. Um grande abraço e espero te ver lá na nossa próxima turma. Participar da mentoria com o Márcio, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para mim. Eu já tinha algumas experiências profissionais anteriores quando eu realizei a mentoria, só que em um processo seletivo eu sempre tive dificuldades para contar minha história, contar minhas experiências, me posicionar em uma dinâmica, saber me vender e mostrar que eu estou apta para aquela vaga. Quando eu participei da mentoria, eu estava realizando 2 processos seletivos, na IP e na Unilever, e ao final eu consegui ser aprovada nos 2 processos. E sem dúvida nenhuma, a mentoria do Márcio foi fundamental para essa conquista, porque o Márcio ele traz conhecimento para a gente que faz a gente refletir sobre a nossa própria bagagem e encontrar ali os melhores pontos para que a gente consiga encher os olhos dos recrutadores e mostrar que você está preparado, né? E mostrar que você realmente é o candidato ideal para aquela vaga. Eu confesso que eu fui aquela pessoa que de início pensei, mas será que vale a pena pagar uma mentoria para realizar um processo seletivo? E hoje eu vejo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz e eu não faria diferente. Então, muito obrigado, Márcio, por todo o seu apoio e todo o conhecimento que você traz pra gente, que com certeza é fundamental para o desenvolvimento da nossa carreira.